Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma oração antes de começarmos a nossa exposição doutrinária. Quero pedir a todos que relaxem seus corpos, fechem seus olhos. Respirando lentamente, inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Pedimos que tenhamos uma ótima tarde, que os Espíritos continuem a nos amparar, que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos, compreendendo, entendendo e tentando levar ao nosso dia a dia essa exposição. Agradecemos pelo sol que está lá fora, por nossa família e por tudo o que de bom a vida nos traz. Obrigado, Pai. Que assim seja. Muito prazer. Eu sou o Nicolas. Eu, Luiz Eduardo. Viemos aqui representando a Tribuna Jovem. Ela ocorre todos os sábados, das 15 para 5 às 6 horas, onde com jovens de idade a partir dos 15 até os 21 anos. Lá nós costumamos ler as obras básicas e num grupo que estamos com mais ou menos 7 pessoas, refletimos sobre aquilo que é lido e tentamos compreender aquilo que está escrito no livro. O nosso tema de hoje é a antipatia, simpatia e a amizade. Eu gostaria de questionar o que une as pessoas. Então, estudei, li, e o que nos une? É o amor, é o bem e é a harmonia. Quem não se sente aconchegado? Quem não gosta de estar junto quando tem aquela harmonia? Quando tu vai até um familiar e ele sempre te acolhe com um sorriso, com um abraço, que tem uma conversa boa. Mas não é só isso. Nós também nos relacionamos com base as virtudes que vemos de uma pessoa e as atitudes. Vemos pessoas de longe tomarem certas atitudes e nos sentimos bem por aquilo. Nos levamos até mesmo como exemplos. Quem nunca se deparou com uma pessoa e pensou assim, como eu queria ser que nem ela? Então, isso também faz nós nos relacionarmos. Mas, infelizmente, a gente ainda não consegue ter essa relação com todo mundo. Embora deveríamos buscar mais e mais esse bom relacionamento, porque, afinal, todos nós somos providos ou originados de um único Deus, não é mesmo? Nós deveríamos procurar ter mais simpatia com quem vivemos. E isso a gente encontra no livro Consolador, questão 173, segundo parágrafo. Obrigado. Devemos, porém, considerar que toda antipatia aparente, a mais justa, deve morrer e dar lugar à simpatia. E o livro complementa por que nós devemos tomar essas atitudes. Porque isso edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Então, o livro cita que nós devemos deixar essas diferenças de lado e começamos a exercer a fraternidade. E o que seria essa fraternidade? Seria a renovação da relação, seria a união, a afetividade. Mas
não é fácil. Às vezes a gente lida com pessoas que têm atitudes, ao nosso ver, descabidas ou desprovidas, assim, ou são atitudes ruins, ou atitudes que nós nos sentimos muitas vezes machucados ou feridos, não gostamos, né? Então, a gente tem que procurar deixar essas más lembranças de lado e esquecer alguns sentimentos que já passamos com essa pessoa, procurando exercer a humildade com o outro e principalmente o perdão. Até agora a gente falou o que une as pessoas e um pouco das diferenças que nós temos. Mas o que gera a desunião? Então, desunião que também a gente pode chamar de antipatia, né? A gente sabe que nossas vidas são eternas e que cada indivíduo tem uma psicosfera, cada espírito tem uma psicosfera. E essa psicosfera é formada por pensamentos fluidos que nós emitimos o tempo todo. E através disso, eu questiono vocês. A gente para e repensa, o que eu estou pensando? Por que eu estou pensando isso? A gente cuida dos nossos pensamentos? Eu acho que, infelizmente, não. Então, muitas vezes, a gente atrai coisas pelo fato de pensarmos bobagens ou pensarmos coisas não favoráveis. Um estudo diz que nós temos cerca de 20 a 70 mil pensamentos por dia. Então, e desses pensamentos, eles são dados como 3, os principais: os neutros, os positivos e os negativos. O que seriam os pensamentos neutros? Os pensamentos neutros são aqueles rotineiros, sobre os nossos afazeres, sobre os nossos compromissos. Tenho que pegar minha filha no colégio, tenho que fazer o almoço, tenho que limpar, lavar a roupa. Essas coisas são dadas como pensamentos neutros, onde não emitimos nada de mal e nada de bom. Outros são os negativos, onde emitimos más vibrações, pensamentos que não adquirem nenhum bem e que pode ser de julgamento, ódio, raiva, rancor, às vezes orgulho, por ver que alguém é melhor que nós em tal fator e nós nos sentimos magoados por causa disso. Às vezes com ciúmes e inveja por querermos sermos que nem certas pessoas. E o que eu esqueci de falar é que cerca de 30 a 40% desses pensamentos são neutros e cerca de 40 a 50% dos nossos pensamentos são negativos. Esse estudo também traz. E apenas 10 a 20% são os pensamentos mais leves, que são aqueles pensamentos positivos, onde buscamos soluções, otimismos, percepções, às vezes, sobre que algo está errado e procuramos achar essa solução. Ou até mesmo quando desejamos ao nosso próximo algo de bom. Nós vemos que ele está passando por uma situação ruim e queremos o bem para ele. Esse também é um tipo de pensamento positivo. A gente normalmente escuta aquela frase que nós emitimos aquilo que pensamos. Mas se vocês pararem para pensar nisso, a gente só pode emitir algo que está dentro de nós, certo? Então, nós emitimos aquilo que somos. Ou seja, tudo que nós emitimos é porque, felizmente ou infelizmente, nós temos dentro de nós. Todos esses pensamentos alteram nossas faixas vibratórias e, além disso, eles atraem espíritos à nossa psicosfera, que podem tender a nos perturbar ou até auxiliar para que tenhamos más convivências com certas pessoas, claro, se os pensamentos forem negativos, facilitando as inimizades e a antipatia, que é o assunto que a gente veio retratar. Porém, ainda
nós viemos de muitas, muitas e muitas reencarnações, que podemos ter dívidas e objetivos com o nosso próximo. Então, se nós não sabemos como era a nossa relação em outras vidas com o nosso próximo, porque nós devemos procurar relações boas, porque muitas vezes a gente se relaciona com pessoas que possam ter nos colaborado em outras vidas ou que possam ter nos ferido também. E nós precisamos reatar essa relação, transformar essa relação que um dia talvez tenha sido ruim, uma antipatia, transformá-la em coisas boas. Além disso, nós não sabemos, perante encarnados, esses nossos objetivos. Então, é interessante que nos comprometamos a, de qualquer forma, levar o bem para o outro, buscar mais simpatia com o outro. Então, tá, muito obrigado. Agora o Luiz vai falar um pouquinho sobre as reencarnações. Boa tarde. O Nicolas vinha falando para nós sobre as missões, as nossas missões de nos modificarmos perante algumas atitudes, algumas antipatias, algumas simpatias que nós adquirimos ao longo das nossas dezenas, centenas de encarnações. E nós temos que começar a entender que nós todos temos pequenas, grandes ou médias missões. Nós temos nossas missões. Porque não importa o tamanho dela, não importa qual seja o tamanho dela. Se a minha missão for perdoar alguém que eu, na outra vida, tive uma antipatia, se tu cumprir ela, tu já vai ter dado um grande passo na tua evolução. Porque a gente sempre se pergunta, qual é a melhor missão? Qual é a melhor missão para que a gente possa evoluir mais, ou etc. Qual é? A melhor missão é aquela que é cumprida. Não importando se nós vamos acabar mudando um povo, a humanidade, a nós mesmos, não importa. E a gente tem que sempre também ter na nossa mente que as missões elas servem para o bem. Ninguém vem em missão para nos importunar. Ninguém, mesmo a nossa sogra, mesmo qualquer um, tá? Todos eles vêm porque nós temos que nós vamos mudar. Nós temos que mudar nossa atitude. E essa missão é sempre para o bem, nunca para o mal. E existem dois tipos de missão, que é a missão de ser as missões pessoais, que daí são nossas, para conosco, e existem certas missões que são para com as outras pessoas, onde a gente assiste enfermos, auxilia pessoas que não estejam bem. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, não há senão espíritos elevados que cumpram missões? E os espíritos respondem, a importância da missão está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. Ou seja, nós, nesse momento, não vamos ter missões como Jesus teve. Não temos condições para isso. Nós não temos condições físicas, nós não temos condições emocionais, nós não temos condições nenhuma de suportar o que Jesus suportou. Então, a nós é dado aquilo que a gente é capaz de conseguir produzir. Então, seguindo em frente, na 572, a pergunta é, a missão de um espírito lhe é imposta ou depende de vontade? E a resposta é bem curtinha. Ele a pede e fica feliz de doá-la. Ou seja, nossas missões são pedidas sim. A gente tem que parar de pensar que as nossas missões são impostas, que nós somos vítimas de outras encarnações. Não. Nossas missões são dadas e devem ser sempre cumpridas. Ou seja, a gente pede a nossa missão. Mas, obviamente, que a gente, para
Quando a gente está desencarnado e a nossa consciência é outra, a gente quer fazer o máximo para evoluir o mais rápido possível. Então, a gente vai lá e pede, olha, eu quero fazer o possível, o máximo possível, eu quero adotar 80 crianças, não importa as condições, não importa isso, eu quero poder adotar 80 crianças, porque eu sei que se eu adotar 80 crianças, eu vou melhorar, eu vou ajudar elas. Mas o que adianta se eu não tenho a consciência de que eu não vou ter como sustentar essas crianças? Então, as nossas missões são dadas de acordo com a nossa consciência, com o nosso livre-arbítrio e de acordo com a nossa responsabilidade. Ou seja, se nós não somos responsáveis, consequentemente, uma missão que tem uma responsabilidade muito grande, nós não vamos ter. E seguindo em frente, na 573 do Livro dos Espíritos, em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Ou seja, instruir os homens, ajudar seu progresso e melhorar suas instituições por meio diretos e materiais. Cada um tem uma missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Nós temos que parar com essa mania de achar que nós estamos no lugar errado. Nós não estamos no lugar errado. O lugar que a gente está é feito para nós. Ele foi perfeito, ele foi feito para que nós possamos evoluir de acordo com o que a gente escolheu antes de encarnar. E às vezes a gente não se dá conta, mas as nossas missões são muitas vezes sutis. Às vezes a gente nasce para perdoar um amigo que há muito tempo vem nos perturbando, e a gente perturba ele também, e a gente vem com essa missão de perdoar eles. Nós também podemos vir com missões bem mais pesadas, digamos assim, mas é claro que sempre com a nossa escolha, com o nosso livre-arbítrio e com a nossa capacidade. Sempre de acordo com a nossa capacidade intelectual e moral. Então, nós nos perguntamos, né, por que a gente nasce em certas sociedades, em certos lugares? Porque nós podemos muito bem nos isolar dentro de casa e assistir várias palestras do Divaldo, várias palestras do Haroldo, e a gente vai adquirir todo o conhecimento necessário para a gente poder seguir essas missões. Porém, a gente nasce numa sociedade, a gente nasce numa família, a gente nasce no lugar, no caso aqui, Porto Alegre, ou em qualquer lugar que a gente nasça. E por que a gente nasce em sociedade? Por quê? E também no Livro dos Espíritos, a gente tem a lei de sociedade, que explica o porquê que a gente vem nesses lugares. E a primeira pergunta da lei de sociedade é a seguinte: a vida social está na natureza? E os Espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, o que isso quer dizer? Que é necessário que nós possamos ter o convívio com o outro, pois só com o outro nós podemos evoluir. Só com o outro nós podemos ter a amizade, a antipatia, a simpatia, nós podemos ser melhores. Porque a evolução, por mais que ela seja individual, ela se dá com o outro. Ela se dá com a relação. Quando nós evoluímos, o planeta evolui também. O local que a gente está evolui também. E continuando, 767, o isolamento absoluto é contrário à lei natural, e aqui diz que sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando mutuamente. Mais ou menos o que eu tinha dito antes, que é graças ao convívio em sociedade que nós podemos estar aqui, que nós podemos ter o conhecimento, nós podemos praticar o que a gente aprende aqui no Espiritismo, que a gente pode praticar o que o Divaldo, o que o Haroldo, o que Chico nos disseram. É graças à sociedade que nós podemos vivenciar isso. E a última ali é 768. O homem procurando a sociedade não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou a nesse sentimento um objetivo providencial mais geral. O homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades.
A resposta continua, mas é só esse ponto aí que é importante ressaltar. Nós temos que conviver com o outro. E, para isso, a gente nasce com muitas, muitas, muitas simpatias. Nós nascemos com amigos. Pensem no melhor amigo que vocês têm. Pensem não importa se ele é irmão, se ele é mãe, se ele é filho. Pensem no melhor amigo que vocês têm. Vocês acham que Deus ia mandar vocês, ia nos mandar aqui sem Ele? Vocês acham que vocês estariam aqui se hoje não tivessem um amigo, esse amigo que vocês têm? Eu particularmente, não estaria. E tanto é que é muito engraçado. Vou contar um caso para vocês. Esses dias, eu chamei esse meu amigo no WhatsApp e disse, cara, vamos nos encontrar, faz tempo que a gente não se fala, e vamos botar o papo em dia. Isso às 9 horas da manhã. Às 12h30 ele me responde, olha, é semana de Enem, não vou ter como. A gente vai combinando de se encontrar depois que passar essa época de provas. 5 horas da tarde eu estou andando pelo centro, quem é que eu encontro? Quem é que eu encontro caminhando por lá? Esse meu amigo. Ou seja, nossa sintonia, a gente queria tanto ver um ao outro, que foi providenciado um encontro com esse meu amigo. Então, vejam que bonito, vejam esse movimento que o Espiritismo demonstra, com todas as probabilidades físicas, com toda a explicação moral para isso, que acontece, mas que a gente fica impressionado, a gente fica, meu Deus, aconteceu. Só que também nós nascemos com algumas antipatias, e aí é que é complicado. Muitas vezes nasce algum do nosso lado, um irmão, algumas vezes ele é o nosso chefe, algumas vezes ele é um namorado, é um esposo, não sei. Nós nascemos com algumas antipatias. E essas antipatias, o Evangelho nos traz o amai vossos inimigos. E dentro desse capítulo, que é o capítulo 12, traz o item 7 e 8, que Jesus disse o seguinte, se alguém vos bater na face esquerda, dê-lhe a direita. Mas o que quer dizer isso? Que nós devemos aceitar que o outro nos manda? A gente deve aceitar o outro nos agredindo o tempo todo? Nós devemos sempre estar apanhando, sempre estar sendo perseguido e etc.? Não. O que ele quis dizer com dele à direita é que quando alguém te mandar uma vibração negativa, quando alguém te disser uma palavra ruim, tu devolve com uma positiva. Então, quando tu devolve com uma positiva, tu deu a face direita. Então, a partir daí, quando tu devolve com alguma coisa positiva para essa pessoa que está te mandando coisas negativas, aí tu passa a aprender a perdoar. E o perdão é a parte mais necessária para que nós possamos, finalmente, conseguir seguir a nossa missão, para que nós possamos superar todas as antipatias e as simpatias. E tem um trecho muito legal no livro Consolador, que diz o seguinte, um minutinho. Ter a amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Isso é ser amigo. Isso é ter um amigo. Como Jesus é amigo da humanidade, logo em seguida diz ali, Jesus é nosso amigo. Jesus está na nossa caminhada, não é à toa. Jesus está aí para nos dar o ombro. Jesus está aí para que a gente possa, através dele, seguir em frente. Através dele, poder arregaçar as mangas e seguir na nossa missão. Independente de qual seja ela. O importante não é qual a missão que a gente veio aqui fazer. O importante é que nós possamos refletir, que nós possamos finalmente seguir em frente. Porque chega de nós estarmos sempre regredindo, sempre dando passo para trás, apesar da gente não regredir moralmente, nem intelectualmente. Mas chega da gente ficar nessa mesmice. Chega, é hora de acabar com isso. E boa tarde a todos.
Então, a gente vai encerrar nossa palestra, não agora, mas para a gente fazer um fechamento de tudo que os meninos falaram, sobre a questão da amizade, da afinidade. E a gente sempre gosta de lembrar, quando o Luiz lembrou, leu no livro do O Consolador, na questão 174. O Consolador, ele é um livro psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. E a questão 174, ele nos pergunta, o Chico pergunta, né, poderemos obter uma definição de amizade? E o Emmanuel nos responde, amizade é a mais formosa modalidade do amor fraterno que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Por que nós gostamos de repetir isso daí e dar uma força nessa resposta? Porque a gente vai lembrar que existe um amigo nosso que às vezes a gente não vê, que está sempre nos acompanhando. Na questão 489 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, existe um anjo guardião a nos acompanhar? E a resposta é sim. Existe aquele amigo, por afinidade, que está sempre junto conosco, nos auxiliando. E é engraçado, porque pouco a gente pensa nele. Pouco a gente pensa nele. Pouco, nas nossas preces, em geral, a gente lembra de pedir força para esse amigo espiritual, para que ele nos auxilie. Porque ele também é um ser que pode errar. Inclusive, no Livro dos Espíritos, ele nos fala que ele é um ser um pouco mais evoluído que conosco, mas não é um ser perfeito. Então, vamos lembrar desse amigo com mais carinho, com mais respeito, com mais amor, porque ele também merece. Porque ele está do nosso lado, independente da nossa situação. Incondicionalmente, ele está ao nosso lado a nos apoiar. Se a gente erra, ele vai ficar um pouquinho triste, mas ele vai continuar do nosso lado. Se a gente acerta, ele é o primeiro ser que mais feliz está, porque ele quer que nós cresçamos e evoluamos sempre. Vamos pensar com mais carinho nesse ser que se aproxima de nós por afinidade. Quem sabe foi um amor de outras vidas, um pai, uma mãe. E também não vamos esquecer de Jesus. Jesus que já nos fala que estará sempre ao nosso lado a nos consolar. Está sempre ao nosso lado a nos apoiar. E quando a gente começa a ler a temática da nossa palestra e a fala da questão daqueles que a gente ainda não tem uma afinidade, a gente vai propor um exercício. A gente sempre gosta de propor alguns exercícios, né? Como é que a gente pode fazer, então, para quebrar esse ciclo que, às vezes, é tão difícil, né? Daquelas pessoas que a gente não tem tanta afinidade. O exercício é o seguinte, é a gente procurar fazer, todo dia, dar 10 bons dias e 10 boas tardes. Sinceramente, olhar e boa tarde, bom dia. Eu vou exemplificar aqui um caso particular e eu falo para vocês, é difícil. É difícil. É difícil porque a gente está tão interiorizado, tão egoísta e pensando apenas na nossa vida, no nosso umbigo, que a gente não olha para o lado e dá bom dia. A gente não consegue, a gente não faz isso. A gente não passa pelas pessoas desconhecidas, independente de onde estiver, e dá um bom dia. Porque a gente está pensando nos nossos pensamentos corriqueiros, naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu tenho que fazer. E eu me esqueço de olhar para o lado e falar, pô, tem um irmão do meu lado. Eu não preciso saber mais nada dele. O que eu já sei é que ele é meu irmão, então ele merece um bom dia. E que, às vezes, um bom dia muda a vida de uma pessoa. Completamente. Vamos fazer esse exercício. 10 bons dias e 10 boas tardes. Não no Bezerra. No Bezerra é fácil, né? No Bezerra é fácil. Fora do Bezerra. Fora do Bezerra. Na rua, em outro lugar. E, principalmente, com pessoas que a gente não conhece. É um exercício que a gente vai ver que vai nos ajudar bastante a sermos mais amigos e termos menos inimigos. Então, encerramos hoje a nossa palestra. Vou convidar todos para a gente fazer uma prece final. Eu convido a todos a fechar os olhos
e interiorizar e imaginar todos os amigos de vocês. E eu vou ler uma prece que Chico nos deixou, que se chama Se eu morrer antes de você. Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue comigo. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato ao meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que eu talvez tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Foi meu amigo, acreditou em mim e sempre me quis por perto. Aí, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Mas, se eu morrer antes de você, acho que não vou estranhar o céu. Ser seu amigo já é um pedaço dele. Chico Xavier.